Boa noite, irmãos. Já estou aqui com meu olhinho lacrimejado. Fabinho, vamos estar aqui 360 agora antes da hora. Depois você está tocando dele. Mas olhar os irmãos há uma emoção diferente. É a igreja mais linda são vocês. Não há como expressar para vocês
como a gente estava sentindo falta de ver o rostinho de vocês no templo. A gente vem, mas a gente sabe que vocês queriam estar aqui desde o início. Mas a gente sabe também que muitos romperam barreiras, estão lá no Facebook, estão se ambientando com essa parte toda tecnológica. Mas irmã Marlene Caria, que foi, acho que é mais distante, né? Que a gente teve menos contato nesse tempo todo. Prazer, irmãos. Essa é a nossa igreja, não é? Eu espero que vocês se sintam bem à vontade da casa do Senhor. Estamos na casa do nosso Pai. Então você que está aí acompanhando a nossa live hoje, começando meio chorosa aqui, é de alegria, de emoção, de rever esses irmãos queridos. Eu quero que você aí do outro lado também celebre junto com a gente. A gente quer entregar para o Senhor nossa melhor adoração nessa noite. Que Ele receba a alegria do nosso coração e estarmos juntos prestando esse louvor a Ele. Vamos falar com o dono dessa festa de hoje. Senhor, nós nos reunimos aqui, ou cada um na sua casa, mas nós estamos totalmente ligados como o corpo de Cristo nessa quarta-feira que o Senhor marcou especialmente para estarmos aqui com os nossos queridos da terceira idade, o povo do Senhor, queridos do Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, perceber a sua presença, ouvir a sua voz, entender a sua direção, celebrar a comunhão, ouvir o seu direcionamento. Queremos continuar sendo igreja do Senhor, queremos continuar sendo servos obedientes à sua voz. Receba o nosso louvor, a nossa alegria, a nossa emoção santificada, porque o Senhor nos santifica. Receba no seu altar. Há uma gratidão diferente no nosso coração nessa noite. Então seja exaltado pelo dia de hoje, Pai. Hoje, eternamente, nós te amamos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar que Jesus está presente nesse lugar, de todas as tribos, povos e raças. Um dia, todos estarão juntos diante do Cordeiro e a gente já está celebrando a presença dele em nós. Quer ficar em pé? Pode ficar e vamos celebrar, vamos honrar o Senhor como Ele merece. Deus te abençoe na sua casa também. Celebre conosco. Vamos contar a nossa história cantando essa canção tão linda
história de cada um de nós. Outrora longe e agora perto do Senhor.
uma bênção extraordinária para cada um em particular, mas a tua igreja, do coletivo. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento e nessa hora em que este culto atinge não somente a cada um de nós no templo aqui, da tua igreja, igreja reunida, mas atinge também pessoas que nós não conhecemos, atinge outros bairros, outras cidades. Tudo está patente aos teus olhos e nós te pedimos, antes de mais nada, perdão pelos nossos pecados. E te agradecemos, ó Deus, porque quando o pecado entrou na nossa vida, superabundou a graça de Jesus. Colocamos, ó Deus, nessa hora enfermos, irmãos e irmãs, queridos nossos de perto e de longe, que estão no franco processo de recuperação, que a tua mão de poder possa restaurar o leito de enfermidade, ó Deus. Nessa noite nós te pedimos, ó Deus, inspira-nos, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado pela bênção da visão que nós temos aqui da frente, de ver irmãos e irmãs, de ver, ó Deus, aqueles que por tanto tempo nós ficamos sem contato direto, sem, ó Deus, estar próximo. Mas muito obrigado, Deus, porque isso já é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa hora te colocamos sim, queridos nossos, com muita responsabilidade, quando procuram emprego, ó Deus, nós pedimos por homens e mulheres que precisam, ó Deus, da porta de emprego aberta, para que, de modo legítimo, de modo legal, tenham o pão de cada dia para suas famílias. Nosso Deus, nós te pedimos por queridos nossos que precisam de libertação no nome de Jesus, das drogas, ó Deus, dos vícios, de tantas mazelas da vida, ó Deus, de atos, ó Deus, que precisam se libertar, ó Deus, nós pedimos libertação no nome de Jesus nessa noite. Que cada irmão aqui, que cada irmã possa ser, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos, na medida em que dão testemunho da graça de Jesus sobre a sua vida. Sim, ó Deus, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio daquilo que muitas das vezes nos amedronta, nos inquieta, ainda assim nós queremos falar com a nossa vida, com o nosso testemunho da graça de Jesus sobre nós. Então, ó Deus, entra com providência na vida do teu povo que nós te clamamos. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que nós temos na tua presença. Te bendizemos, ó Deus, te honramos, e aquilo que de fato, ó Deus, não está no nosso controle, porque o controle pertence todo ao Senhor. Que o Senhor tome conta, ó Deus, que o Senhor possa acalmar nossos corações nessa noite de quarta-feira, que a experiência da vida que nós agora testemunhamos com os nossos olhos de tantos irmãos possa contribuir para uma esperança em Cristo Jesus. Que a tua igreja, sim, Igreja Batista Jardim Santíssimo, siga à frente, ó Deus, siga pregando a tua palavra, ó Deus, que não cesse as suas atividades, os louvores, a adoração, o compromisso com as coisas do reino. Que, ó Deus, o teu povo se interesse pela leitura e pelo estudo da tua palavra, que esse seja o local de adoração, ó Deus, e que tudo aqui possa ser consagrado ao Senhor, e que isso tudo se transforme em salvação de vidas, ó Deus. Então nos ajuda a ter a visão, não a visão do passado, não a visão, ó Deus, da coisa limitada. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós e, ó Deus, nós possamos imprimir, ó Deus, nas novas gerações que já estão conosco, ó Deus, nossos meninos, nossas meninas, nossos jovens, nossos adolescentes, ó Deus, deixar um legado, ó Deus, para todos eles de que valeu a pena crer no Senhor, que valeu a pena acreditar no Senhor, que valeu a pena testemunhar no Senhor. Então, ó Deus, que a experiência e as experiências que nós temos contigo possam nos dar a esperança de estar com o Senhor, e que essa esperança a cada dia fortaleça os nossos corações. É o que nós pedimos, te bendizemos, louvamos o teu nome, te honramos e fazemos esse nome no nome de Jesus. Amém e amém. O nome de Jesus é só
Deixa eu olhar primeiro. Gisele já chorou, então ela pegou minha parte hoje. Irmãos, que visão. Olha, de fato, para nós chegarmos até aqui, os irmãos colaboraram e têm ajudado muito. Eu estou me segurando para revelar uma coisa, mas não posso falar agora. Porque eu sei que esse culto aqui pode produzir outras coisas. Mas o meu pedido é que você continue se cuidando, para que a gente não perca nenhum de nós. Então, todo esse afastamento, irmãos, que a gente não está acostumado, quando a gente terminar o culto, você precisa ir logo para casa, dar o seu abraço distante. Isso é por um tempo, amém? Amém? Amém. Se anime, não se entristeça. Isso é por um tempo. E eu queria pensar com os irmãos, por falar em tempo, de que a experiência produz a esperança. Tome emprestado do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 4. Mas não é o texto que a gente vai ler. O texto, na verdade, é Salmos 37. Apenas esse tema, a experiência produz a esperança, a gente está pegando emprestado de Paulo por um instante, porque queria pensar com os irmãos, sim, da experiência que os irmãos têm aqui. Eu estou vendo vários cabelos negros, pouquíssimos brancos, com exceção do meu, do Alan, do Ivens, da Suzy não, senão ela vai brigar comigo. Enfim, Salmo 37, versículos de 23 a 27, meus irmãos. E como os irmãos gostam de Bíblia, como eu, deixe a sua Bíblia aberta aí, que já já a gente entra nesse texto precioso. Salmo 37, de 23 a 27, diz assim: os passos de um homem bom, há outras traduções que diz uma pessoa boa, são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparte-se do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos por essa visão extraordinária daqui da frente. Nós te agradecemos pela bênção, pelo dom, pela alegria da amizade, do carinho, do respeito. Quando nós olhamos uns aos outros, apesar da distância, nós dissemos de alguma forma com o nosso olhar que nós nos amamos em Cristo Jesus. Que a Tua palavra lida e explanada possa penetrar no nosso coração, fazer as mudanças necessárias e que possa nos dar esperança para continuar na jornada. É o que nós oramos, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Amém. Quantas idades nós temos aqui? Fala alto aí a sua idade. Mais alguém? Muito bem. Pode falar, não fica com vergonha não. Tudo bem. Hoje a gente teve 2 irmãs, amanhã é Márcio, né? Se não me falha a memória. Enfim, nós temos irmãos celebrando aniversários. E o tempo está passando. E o curioso é que essa marca que a gente tem alguns cabelos de preto para brancos, é um sinal, é o que Deus nos deu para revelar de que nós estamos ganhando experiência na vida. E aí, não fique incomodado ou incomodada com aquele detalhe de que, eu estou ficando velho, como diz aquela MPB, estou ficando velho, esqueci o restante da música, é da época da Gisele. Queridos, não importa a nossa idade aqui, o que conta é a experiência, até dos mais jovens aqui da banda, desses meninos.
Você tem uma experiência com a sua idade. E o curioso é que esse Salmo de Davi é o Salmo 37, que lembra dentro dele é o Salmo 37:5, que a gente pode agora repetir. Vamos juntos? Não me deixe na pista, sem olhar. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele fará. Irmãos, isso tem a ver com experiência. E Davi, deixa a sua Bíblia aberta, Davi escreve do alto de uma grande experiência, porque aqui ele testemunha no verso que eu chamo de quase verso central, dizendo: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparados o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Mas aí, deixa a sua Bíblia aberta, porque se revela dizendo, ele começa a dar conselhos, provavelmente ou certamente para os mais jovens. Versículo 1, ele já vai começando a dizer: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Verso 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E isso é uma realidade do nosso século 21. Para só no 3 ele fala: olha, deixa os outros, deixa as mazelas com eles. E aí no 3 ele começa a abrir uma cortina maravilhosa de intimidade com Deus, de experiências com Deus. E coloca experiência aí, quantos irmãos aqui, quantas irmãs com tantas experiências com Deus. E ele começa a partir só do 3 dizer: confia no Senhor, e por aí vai, irmãos. Para chegar lá no 5, desse que a gente já sabe, feito adesivo de carro, você coloca na geladeira, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse Davi que entende ciclos da vida, de que a vida que nós temos nessa terra são feitas de ciclos, ou de etapas, que se abrem e se fecham. Tem uma galera nova agora fazendo prova, se forma, estuda, começa a ficar encantado por uma menina, por um menino, se namora, se noiva. Eu ouvi um amém? Não fica só no noivado, casa, outro amém. Então, para que a gente possa prosseguir em ciclos, mas a vida é feita, e esse Davi aqui fala de ciclos. Queridos, é importante a gente entender isso, de que esses ciclos nos levam à experiência, e é Paulo que só lá em Romanos vai dizer de que a experiência produz esperança. Isso é extraordinário, irmãos. Tenha experiências com Deus, continue a ter experiências com Deus, para que essa experiência produza o quê? Esperança, irmãos, para a vida. Alguns de nós, a gente no início da pandemia, no início de março, falamos assim: olha, nós estamos isolados, há o distanciamento social. E logo isso, março, abril, eu já comecei a discordar, de que, falando de Santíssimo, um ou outro irmão ou irmã estava isolado sim, porque não tinha a facilidade da internet, ou outros, ou mais, posso estar exagerando. Mas nós, no geral, através de live, a igreja nunca tinha transmitido culto online, e agora a gente transmite, irmãos. Porque para atingir o máximo de pessoas, para terem o quê? Experiências com Deus, e tivemos, irmãos. Irmãos que estão aqui presencialmente hoje, irmãs, acredite, a igreja nunca foi tão igreja como foi nesse período. Então, continue a celebrar e tendo experiências com Deus, porque esse texto nos leva a algumas experiências com Deus, e é isso que eu quero partilhar com os irmãos rapidamente. Esse Davi, que agora escreve com os cabelos brancos, dizendo lá no versículo 25 que ele foi moço, agora ele é velho. Esse Davi é o mesmo Davi que em 3 momentos, eu listo apenas 3 momentos, tá bom? Não precisa abrir a Bíblia não, mas está lá, 1 Samuel 17:45, ele tem uma experiência de que é Deus que o protege. Quando ele vai diante de Golias, e 17:45 é uma frase, é uma expressão de Davi, cheio de Deus na sua vida, para dizer: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eis que eu te digo, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus protege Davi. Esse Davi mais jovem, que a armadura pesava nele, e aí ele tem que sacar uma funda, atacar um gigante com pedra, ou seja, a lógica de Deus é diferente da nossa, irmãos. Ainda ontem eu partilhei com 3 irmãs isso. Não pense que igreja é 1 mais 1, dá quanto? 2. A lógica de Deus não está nesse negócio, na nossa
matemática certinho, são milagres que a gente vê, são experiências com Deus direto. Então, esse Davi, e é uma primeira coisa que eu quero falar antes de entrar propriamente nesse texto, diz que Deus o protege quando ele vai lá, mais jovem, enfrentar Golias. Um outro momento da vida de Davi, é esse mesmo Deus que o conforta. Lembra de 2 Samuel 18:33? Absalão, Absalão, quem me dera morrer contigo. Quando ele perde Absalão de uma forma trágica, uma forma terrível, como Absalão morreu, depois de, fazer um movimento contra o seu pai, contra o rei. Ainda assim, Davi chora e quem conforta é Deus. Num outro momento, eu estou listando apenas 3 momentos que eu julgo que é importante, é Deus que o guia, porque 1 Crônicas 23:1, Davi sendo velho, esse velho aqui do Salmo 37, Deus o instrui e ele coloca seu filho Salomão sob o trono. É Deus que guia, é Deus que conforta, é Deus que protege. Ele fez isso com as nossas vidas de março para cá e por toda a nossa vida. E eu quase ouço um amém e quase ouvi um aleluia. Obrigado, Ives. Está seguindo, tem vários discípulos seus aqui. Irmãos, Deus nos protegeu nesse período, Deus nos confortou. Quantos de nós perdemos vizinhos, amigos, parentes próximos? É esse Deus de experiência, porque isso nos dá, segundo Paulo, esperança. Então siga na caminhada, porque é esse Deus que também nos guia. Em 1 Crônicas 23, Deus vai lá e diz, olha, é Salomão agora, teu tempo acabou. E por isso que esse texto do Salmo 37 é um texto de ciclos, de etapas da vida. Agora sim, irmãos, o texto, olha que preciosidade. A gente lê a Bíblia rápido, irmão, não faça isso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Leia devagar, deguste assim, saboreie. Eu com a minha neta, a Beatriz, que quase não dá trabalho com 3 anos, avô é fogo. Quantos avós aqui? Avós, olha que fantástico. Quem não for ainda, vai orando, tudo no tempo. Mas olha que coisa curiosa. Eu falo assim, Beatriz, aí eu dou alguma coisa para ela, só eu faço isso, tá? Requeijão no dedo. A Beatriz fecha o olho, sente o sabor, ela fecha o olhinho. A gente já tem que fazer isso com a Bíblia também, tá? Degustar, porque olha que preciosidade. A partir do verso 23 que nós lemos. Passos significa trajetória. Diz, os passos de uma pessoa boa são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Verso 23 é a primeira esperança que a gente tem. Se nós temos experiência com Deus, e os irmãos têm tido sim, na crise da vida, no problema maior, nos dramas da vida, nas orações ainda não respondidas, eu sei que tem orações que não são respondidas ainda. Diz o texto que os passos, que significa trajetória, são confirmados ou são, investigados ou alinhados pelo Senhor. E diz o texto que Ele deleita-se no caminho. Primeira esperança nossa, nesse período doido que a gente está vivendo, meus irmãos, que a gente não pode se abraçar, que o irmão chegou aqui e teve que ser medida a sua temperatura, que foi banhado no álcool e gel. Tenha e continue tendo esperança, porque é isso que vai fortalecer o irmão, a irmã, a igreja de Cristo para a caminhada. Outra esperança que a gente tem, e isso está no verso 23, olha o verso 24. Ele diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse Davi está dizendo que ainda que haja crises na vida, ao ponto de derrubar, então ele está dando a consciência da vida, tá? É importante a gente entender isso aqui. Ele diz que vai ter momentos sim, que vai se prostrar. Olha o que Deus está falando, ainda que caia, não ficará prostrado eternamente, ou direto, ou para sempre. Ainda que caia, ainda que haja deslizes, não ficará para sempre naquela posição. Isso é experiência que nos dá o quê? Esperança. Verso 24 está falando disso, de que em todos os momentos é Deus que nos fortalece para que a gente não fique prostrado, porque o finalzinho do texto diz,
pois o Senhor sustém com a sua mão. É Deus, não é o pastor, não é o diácono, não é a ministra, não é o irmão do som, não é o seu parente mais próximo, por melhor que seja, é Deus, irmãos. É Ele que sustenta, é Ele que sustém com a sua mão. Essa é a segunda esperança que a gente tem. A terceira, irmãos, ele constata, e está no verso 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Sabe o que isso significa? De que ele constata o cuidado de Deus nos detalhes da vida. Ele usa a expressão pão para dizer que era o alimento mais básico. E irmãos e irmãs podem testemunhar hoje, pastor, a coisa apertou muito lá em casa, o emprego ameaçou, e na verdade a coisa está ainda muito difícil, mas a gente tem certeza que Deus tem cuidado em cada detalhe da vida de nós, e você tem a permissão de dar um aleluia, glória a Deus, sim, não precisa de permissão para isso não, irmão, porque a prova viva está aqui. Então entenda isso. Esse Davi aqui, num outro ciclo da vida que está se fechando para ele está olhando para trás, e nesse caso vale a pena olhar para trás, nesse caso, de ver que Deus foi um Deus que sustentou ele, em que o pão não faltou, apertou, mas não faltou. Isso é fantástico, isso é extraordinário, meus irmãos. O verso, essa é uma outra esperança, tem uma outra esperança, irmãos, nos versos 26 e 27, e olha que rico, eu queria que você prestasse atenção nisso, independente de ser pai, avô, avó, independente, porque Deus tem os seus meios. Meus irmãos, Deus tem os seus meios. Verso 26 e 27, ele diz que compadece sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Ele segue dizendo de que a sua semente é abençoada. O verso anterior ele está completando dizendo, a sua semente a mendigar o pão. Sabe o que ele está falando para a gente aqui, irmãos? É o legado que a gente deixa. É o legado que a gente deixa. De um jeito ou do outro, as gerações futuras vão saber da gente, mal ou bem. Mal ou bem. Preste atenção no que você está semeando hoje. Porque tem a ver com testemunho dentro de casa. Tem a ver com palavras, tem a ver com gestos, sim. Tem a ver com o que a gente faz diariamente, não dominicalmente na igreja, ou na quarta-feira que seja. Então, ele diz que a sua semente vai ser preservada. Então, qual é a experiência para gerar esperança no coração dos seus filhos, netos, sobrinhos, crianças que têm acompanhado você e que não tem nem talvez um grau de parentesco, mas que têm sabido da sua vida, sim? Que legado você vai deixar construído, porque nós não estamos aqui, nesse sentido, para a semente. Ele diz que, meus irmãos, a sua semente não vai ficar abandonada, é isso que ele está falando. Então entenda as suas palavras, as suas reações, porque Davi agora, cheio de Deus na sua vida, está dizendo, eu não vou ver, nunca vou ver a sua semente a mendigar o pão, ou seja, as gerações futuras. Então note do que você tem feito nessa vida e saiba aproveitar esses momentos da vida, porque a experiência que o irmão, que a irmã tem tido, precisa produzir em outros corações, nas gerações futuras, na nossa moçada, tem que produzir esperança. Esperança, não tenha dúvida disso, que se traduz sim por salvação em Cristo Jesus, por vida comprometida no altar de Deus, por vida nas mãos de Deus, por, sabe, experiências com Deus que nos nutre de esperança, meus irmãos. Eu estou caminhando por fim, meus irmãos, porque ainda há essa esperança de que ele reserva aqui nesse verso 27, aparte-se do mal e faz o bem, terás morada para sempre. Isso não é esperança, isso é esperança, gerada em uma experiência com Deus. Então, o Salmo 37, todo o Salmo, mas de 23 a 27, está nos motivando a entender cada ciclo da vida, meus irmãos. Cada ciclo da vida extraordinário que Deus tem nos dado, que é uma oportunidade rica de nós, sabe, acertarmos o que precisa se acertar. Entendemos que nós não estamos aqui para sempre, mas que nós temos que deixar um legado. E como as gerações de agora vão saber do Deus que a gente crê. Esse Davi que viu na vida Deus proteger, Deus guardar, Deus consolar, Deus o instruir
do próximo rei. Esse Davi agora é um camarada de cabelos brancos, como vários irmãos aqui, como eu, de dizer, olha, a vida precisa ser cheia de esperança, sim. E por que eu tomo emprestado o tema de que a experiência produz a esperança? Porque eu tomo de Paulo, porque é no capítulo 5 que Paulo diz, quando nós éramos pecadores, irmãos, Cristo morreu por nós. A mensagem é clara, a mensagem é enfática, então, reproduza isso hoje. Você pode dizer, pastor, eu tenho 69, eu tenho 80, eu tenho 70, eu tenho 50, eu tenho 40, eu tenho 12, eu tenho 11. Mas, querido, a mensagem é uma só para todos nós. Continue a produzir, acredite nisso. Com toda a dificuldade das doenças, enfim, dos ites da gente, das artroses, de tanta coisa. Mas o irmão entrou aqui por essa porta, sentou-se, e está respirando agora. E junto com outro irmão você pode dizer, obrigado, Jesus. É para falar, irmão. Isso, está vendo como é que a gente fica travado, porque que alegria, irmão. A irmã aqui, Gisele, chorou no início, e aí ela tomou minha vaga, então, porque eu tenho que aqui me segurar, porque senão eu sei que vai ter gente mais chorando. Olha que preciosidade, então, entenda de que esse ciclo da vida é um ciclo de experiências com Deus, que nos gera esperança, é isso que Davi fala. Eu quero terminar, diante dessa exposição do texto, lendo Rubem Alves para os irmãos. E é uma história que ele conta. Posso te passar depois. O tempo e as jabuticabas. Ele diz que contei meus tempos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas e as primeiras ele chupou displicente. Mas percebendo que faltavam poucas naquela bacia, ele começa a pegar as jabuticabas e roer até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desafiam egos afiados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer acariações de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo do secretário-geral do coral. Texto dele. As pessoas não debatem conteúdo, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência da minha alma, tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, eu quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe de rir de seus tropeços, que não se encanta com triunfos, que não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim, basta o essencial. Meus irmãos, que riqueza de texto. Alinhado com o de Davi, diz que os passos de uma pessoa boa são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita no seu caminho. Tenha e continue tendo as suas experiências com Deus, e que elas gerem esperanças. Que Deus os abençoe. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, e as suas misericórdias não têm fim. Amém.
sabe nada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a mensagem vier, Ele é Deus. Segurar o fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Segurar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus irmãos e irmãs, amigos, há muita gente também nos assistindo, nós estamos chegando ao final dessa grande celebração. Eu esperava que vocês não tivessem Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando ao fim dessa grande celebração. Mas, queridos, nós pedimos a você que Alô, voltamos. Então nós precisamos continuar cuidando dos outros. Eu só tenho aqui dois informes. O primeiro é para as irmãs. A gente está finalizando o turno, então continue fazendo seus exames, acompanhando. A gente tem falado sobre o chamado Outubro Rosa. Enfim,
esse cuidado que toda mulher deve ter, e os homens também. Os homens me aguardem aí para o Novembro Azul. Tem algumas mensagens, alguns toques que eu tenho que dar nos irmãos. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, nesse mês de novembro nós temos eleições e já você vai ser informado de novos procedimentos que nós faremos, porque os irmãos sairão para as eleições. A gente está ajustando tudo certinho com a liderança da igreja para como a gente vai se comportar e como a gente vai agir. Antes que alguns irmãos que estão aqui presentes possam me perguntar, pastor, como vai ser o futuro? Nós temos acompanhado de uma forma muito séria e muito certa, no máximo que a gente consiga, toda a curva da chamada Covid-19. Então, toda vez que tem um grande feriado, 2 semanas depois, essa curva aumenta ou diminui. Então, por isso que a gente vai continuar com toda a restrição que a gente tem aqui. Máscara, álcool em gel, e eu sei que alguns irmãos têm saído para resolver seus problemas, esses cuidados ainda permanecem. Então agora, eu tenho falado isso nas lives, os irmãos têm acompanhado, mas agora eu quero falar com os irmãos que estão aqui presencialmente também, de que a gente achou de março para cá que seria uma volta com todo mundo, e não é possível. Então os irmãos aqui, a gente fez esse culto ao Senhor, a gente, dedicou esse culto ao Senhor na intenção de que a gente pudesse ter o máximo de pessoas. Eu entendo também que tem famílias que em relação a idosos têm um cuidado maior, eu entendo isso, e a gente vai continuar cuidando dos outros. Então, aguarde as informações, olhe para que isso tudo possa passar rápido. São as minhas orientações, o meu pedido para os irmãos e para as irmãs. Continue ao máximo se cuidando, por favor, eu te peço, porque isso atinge a igreja de igual modo, sempre na nossa volta para o culto, seja no domingo, seja na quarta. Então, se você não se cuida, você nos atinge também. Então o irmão precisa se cuidar, eu preciso cuidar dos irmãos. Então é o meu pedido, mais uma vez reforçando os irmãos aqui e aqueles que estão em casa nos assistindo. Muito obrigado, vamos nos colocar de pé. Léo, tem mais algum irmão aí fora? Sim. Só para ficar aqui na porta para a gente orar juntos, por favor. A gente não pode dar as mãos, a gente não pode abraçar por enquanto, e a gente vai agora ter a bênção apostólica. Eu só peço que você, do jeito que recebe a bênção, nós iremos também estender nossas mãos. Então você pode estender sua mão para cá, abençoando o Ministério do Louvor, o Ministro de Música Gisele, toda a equipe, os irmãos do som, Fabinho, que tem trabalhado tanto, os irmãos da recepção, os irmãos da limpeza do templo. Você possa estender sua mão para cá. E nós estamos estendendo a mão também para abençoar os irmãos. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor do Pai que em cada ciclo da vida nos dá experiências, e isso nos nutre de esperança. Graça de Jesus, extraordinária graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus sobre nós. Consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos os nossos, de Jardim Santíssimo, aqueles que estão se agregando agora, com as nossas famílias, com as igrejas bíblicas sérias espalhadas pela face da terra, com as nossas mãos nós oramos e os abençoamos. No nome de Jesus, amém e amém. E cantamos, porque Ele vive, nós temos esperanças no amanhã. Amém? Supremo
Domingo estaremos juntos novamente. Deus abençoe.